Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos e esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que vem contribuir para a nossa leitura bíblica anual. Nossa igreja foi encorajada a ler a Bíblia inteira e eu como pastor fiz esse encorajamento porque eu acredito de todo o meu coração que quando alguém lê a Bíblia, Deus fala. E, e no intuito de levar a nossa igreja então à maturidade, ao desenvolvimento da fé, trouxe esse desafio de ler a Bíblia inteira, de capa a capa. E sempre que surge um novo livro, então estou gravando um novo vídeo para explicar um pouquinho sobre o que cada livro diz, quem é o autor, para quem que era o público-alvo desse autor, né? Alguns pensamentos que foram matriz do desenvolvimento do pensamento para escrever o texto, mas principalmente quando você está assistindo esse vídeo, de alguma maneira Deus tocou no teu coração para que você leia a Bíblia. Então eu espero que esse vídeo te ajude nesse privilégio de poder se encontrar com o Criador através do que Ele inspirou que fosse escrito. E hoje a gente vai falar da carta de João, a primeira carta de João. É muito importante que você não confunda 1 João com João. Quando a gente fala em João, na Bíblia, nós estamos falando do Evangelho de João. O Evangelho escrito por um dos apóstolos de Jesus. E a primeira carta de João, que também foi escrita por esse apóstolo João, é um segundo texto, que é escrito mais para o final de sua vida. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João, 3 cartas, e o Apocalipse. E hoje a gente vai falar então de 1 João, que acreditamos ter sido escrito no final da vida desse apóstolo, entre o ano 85 e 95. A tradição diz que nesta época João estava pastoreando a igreja de Éfeso, e essa carta então possivelmente foi para orientar e encorajar esta igreja a lidar com as demandas que estavam surgindo, e ele fez isso antes de ter sido preso como cristão, por ser cristão, e enviado como prisioneiro à ilha de Patmos, onde escreveu a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, que a gente vai falar daqui a alguns dias. Hoje, falando então sobre 1 João, quando a gente lê 1 João, fica muito claro para nós que João está tentando mostrar para os seus leitores que a fé cristã genuína, a fé cristã verdadeira, ela é verificada através da comunhão. A comunhão que temos uns com os outros e a comunhão que nós temos com Jesus. E principalmente, João ele vai demonstrar de que uma comunhão genuína com Jesus passa pela crença, pelo entendimento de que Jesus assumiu forma humana, que Jesus veio a esse mundo, que Jesus teve um corpo físico. E isso é muito importante nesse texto de 1 João, porque nos dias de João acreditava-se que Jesus era um fantasma, que Jesus era um espírito que estava andando pelo mundo. Isso porque nos tempos de João havia uma crença de que a carne, tudo que é material, é ruim. É ruim por ser limitado, é ruim por ser imperfeito, é ruim por ser falho. Então não tem como algo perfeito, alguém perfeito como Jesus, ter forma humana. Ter forma humana. Mas João ele faz muita questão de dizer o contrário. Não, Jesus ele era 100% homem. E 100% homem também 100% divino. A humanidade de Jesus não feria a divindade de Jesus, e nem a divindade de Jesus feria a humanidade de Jesus. Ou como eu gosto de dizer na nossa igreja, Jesus é o homem que todo homem deveria ser. Jesus é o protótipo de homem, de criação, de humanidade de Deus. Quando a gente pensa no ser humano perfeito como deveríamos ser, a nossa referência é Jesus. Uma vez que a palavra comunhão ela é uma palavra que permeia o texto de 1 João, e principalmente uma vez que João está buscando combater esse ensino equivocado de que Jesus não assumiu forma humana, de que Jesus
vagou na terra como um fantasma, ou como um espírito. E aí quando nós nos relacionamos com Jesus em íntima comunhão, eu acho que a palavra que define esse livro é a palavra comunhão. E o propósito de ter sido escrito, nós encontramos em 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Não há como se relacionar com Deus que não seja de uma outra forma a não ser pela comunhão com Jesus. Dizer que ama a Deus, mas não conhecer Jesus, a gente está falando talvez de um outro Deus. Porque o Deus Criador dos céus e da terra, Ele se permitiu conhecer e desenvolver um relacionamento com a sua criação através da pessoa e obra de Jesus. Então, essa carta tem 5 capítulos e eu acho que, de acordo com a divisão de parágrafos, a gente poderia estruturar em 5 partes essa carta, e cada uma delas falando sobre um aspecto da comunhão. Por exemplo, o capítulo 1 de 1 João, ele fala sobre as condições para a comunhão. Como podemos ter comunhão com Deus e uns com os outros. Na introdução, os primeiros 4 versículos, ele fala que o início da comunhão é a compreensão da vida que se manifestou entre nós. Lá no Evangelho, em Evangelho de João, no primeiro capítulo ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vimos a sua forma como a do unigênito Filho do Pai. O Verbo habitou entre nós e fez carne humana. Então, João vai nos mostrar que tudo começa com Jesus. Tudo começa com a vida de Jesus. A vida de Jesus que se manifestou, que vem até nós e que habita em todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E uma vez que Jesus vive em nós e através dele podemos ter comunhão com Deus uns com os outros, João nos encoraja a andar na luz. Ele fala isso do versículo 5 até o versículo 10. Deus é luz e nele não há trevas. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos verdade. Não tem como alguém que está na luz viver nas trevas, é o que João diz. Porque luz e trevas são clássica divisão, são antagônicos, são contrastes. Então, quem está em Jesus está na luz. E uma vez que está na luz de Jesus, não pode viver em trevas. É isso que João está dizendo. Viver na luz nos mantém em comunhão com Deus e uns com os outros. Capítulo 2, João vai nos falar sobre a conduta na comunhão. Uma vez que nós estamos em Jesus e em comunhão uns com os outros, como é que deve ser a nossa conduta dentro dessa vida comunitária, essa vida de comunhão? Capítulo 2, versículos de 1 a 6, nós devemos nos portar como Jesus. E João até fala que devemos andar como ele andou. Capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Jesus é nossa referência, Jesus é o nosso exemplo maior. A vida de Jesus nos mostra como é que deve ser a nossa vida. E não apenas isso, capítulo 2, versículo 7 ao versículo 14, João vai nos lembrar dos 2 grandes mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. João vai dizer que não tem como dizermos que pertencemos a Deus se odiamos aqueles que também pertencem a Deus. Não tem como dizer, andamos na luz, cheios do amor de Deus, odiando aqueles que entregaram a vida para Jesus. Amados, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, quem afirma está na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Talvez você pense que está na luz, mas não está, e isso pode ser verificado pelo ódio. Até porque discípulo de Jesus e ódio são 2 palavras que não cabem na mesma frase. Se você diz estar em Jesus e tem ódio, talvez você tenha que verificar algo não está correto nisso. Porque o ódio não é uma característica de quem vive em Jesus, que vive na luz. Ainda, como deve ser nossa conduta por estar em Jesus, do versículo 15 ao versículo 17,
João vai falar sobre o desapego ao mundo, de não amar este mundo, nem as coisas deste mundo, porque quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não existe nada nesse mundo, no sentido dos valores desse mundo, dos princípios desse mundo, das paixões deste mundo, que devem ser itens da vida de alguém que vive em Jesus. Estamos nesse mundo, mas as coisas desse mundo não podem estar em nós. Os valores desse mundo, os princípios desse mundo, as paixões desse mundo, as referências desse mundo não podem estar em nós, porque nós temos que estar cheios, como discípulo de Jesus, estar cheios de um outro mundo, o mundo que está por vir, o mundo do reino de Deus. E por fim, ainda sobre conduta na comunhão, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 29, ele nos fala do cuidado com o engano, que é o tema que a gente abriu o texto, né, falando sobre pessoas que diziam que Jesus não veio em carne, que Jesus não assumiu forma humana, e João fala isso, mas quem nega que Jesus não tem nem Jesus e nem Deus Pai, e a gente tem que tomar cuidado com esses. Inclusive ele fala que, versículo 19, estes saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fosse dos nossos teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Parece que na igreja que João estava pastoreando, possivelmente a igreja de Éfeso, algumas pessoas saíram da igreja e começaram a proclamar essa mentira de que Jesus não tinha assumido forma humana. E João fala, bom, mas se eles saíram, eles não eram nossos, porque os nossos permanecem. Aqueles que estão entre nós permanecem. Ouvi uma frase um tempo atrás que me marcou muito a minha vida e que tem reverberado dentro de mim, que diz que só permanecerá conosco até o fim aqueles que depois de terem descoberto a nossa utilidade, descobriram também o nosso valor. Algumas pessoas só ficam com a nossa utilidade, quando nós somos mais úteis, nos abandonam. Mas existe um outro grupo de pessoas que depois de descobrir nossa utilidade, descobriram que a gente tem algo muito mais precioso para oferecer, que é o valor que nós temos. E é o que o João fala, esses que permanecem, esses vocês devem dar atenção, porque escolheram permanecer. Agora os que saíram, talvez nunca foram nossos, estavam de passagem, até causando confusão às vezes, e se mostraram seu verdadeiro valor. E a gente está falando isso no sentido de pessoas que negam a divindade de Jesus, a obra e ministério de Jesus. A gente entra no capítulo 3 falando sobre as características da comunhão. Depois de ter falado sobre as condições para a comunhão e a conduta na comunhão, agora a gente fala de características da comunhão. A principal delas, capítulo 3, versículo de 1 a 3, é que nós somos filhos de Deus. Vejam como é grande o amor do nosso Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, aqui o que diz João capítulo 3. Como é que eu sei que Deus nos amou? Porque Ele nos chama de filhos, porque Ele nos adotou. Deus Pai tem um único filho, que é Jesus, e tantos outros que foram adotados. E nisso a gente vê o amor de Deus, porque vagávamos como órfãos nesse mundo perdidos, mas o Pai nos adotou e nos fez seu filho e herdeiro de todas as coisas junto com Jesus. Outra característica da comunhão é que capítulo 3, versículo 4 ao versículo 10, ele fala sobre a luta contra o pecado. Esse é um texto polêmico porque João vai nos dizer que, capítulo 3, versículo 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. João não está pregando uma perfeição, até porque ele sabe que seus ouvintes, como nós, não somos perfeitos. João não está falando que, assim entendo, de que uma vez que você rendeu a sua vida para Jesus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que você está livre do pecado. João vai nos dizer que sim, o pecado ainda tem influência sobre nós, mas nós devemos combater essa influência, essa natureza que nós temos caída, porque nós estamos sendo regenerados pelo sangue de Jesus. Então a diferença que João nos aponta é que algumas pessoas vivem no pecado e algumas pessoas praticam pecado. É diferente. Viver no pecado é viver constantemente sendo guiado e influenciado pelo pecado. E praticar pecado esporadicamente, às vezes, cometerá o que desagrada a Deus. E talvez a pergunta que surja aqui é: o que é
pecado. João se encarrega de nos dizer, 1 João 3,4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Tudo que desagrada a Deus é pecado. Deus tem um padrão santo. E quando a gente não atinge esse padrão, quando deixamos que o pecado governe nosso coração, pecamos. A diferença entre uma pessoa e outra é que algumas pessoas pecam e continuam vivendo em pecado como se nada mudasse suas vidas. Outras pecam e se arrependem profundamente porque sabem que isso desagrada a Deus. E a gente precisa retornar então em 1 João capítulo 1, versículo 9, onde João fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a transgressão. Existe algum pecado que você precisa hoje confessar diante de Deus? Será que você e eu estamos diante desse vídeo apenas para pensar sobre quais pecados, se existe algum pecado que nos afasta de Deus? Até se você quiser, talvez seja uma hora propícia para fazer uma pausa nesse vídeo e orar ao Senhor e pedir perdão por algo que esteja te afastando dele. Se estamos em Jesus, não podemos estar também vivendo na prática do pecado, como faziam os leitores originais de João, que alguns diziam que não importa o quanto de pecado você comete, porque a carne é fraca e que vale ao Espírito. Esse é um pensamento totalmente combatido pela palavra de Deus, porque se a carne é fraca, o pecado não é vitamina para fortalecer a carne, pelo contrário, o pecado continua deteriorando ainda mais a carne. Então, te encorajo agora, se existe algum pecado que você precisa se arrepender para voltar para Deus, faça isso agora. Diga: Senhor Jesus, me perdoa, esse pecado tem me afastado do Senhor. Eu quero confessar e largar esse pecado, essa prática pecaminosa, para viver em comunhão contigo. Fez a pausa, voltou pro vídeo. A gente vai terminando agora esse vídeo aqui, então, falando da quarta divisão deste livro, né? A gente falou da condição da comunhão, falamos da conduta da comunhão, das características da comunhão, e agora vamos falar do comportamento da comunhão. Como é que a gente se comporta uma vez que estamos em comunhão com Jesus e uns com os outros? Capítulo 4, versículo de 1 a 6, fala sobre o discernimento de espíritos, sobre essa percepção espiritual de algo que vem de Deus e algo que não vem de Deus. E do capítulo 4, versículo 7 ao versículo 21, João fala sobre confessar publicamente Jesus. Alguns negam Jesus, alguns espíritos levam pessoas a negarem Jesus. Em contrapartida, o Espírito Santo nos leva a confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E quando a gente fala de confessar, às vezes a gente tem até um exemplo jurídico, né, de alguém que confessa ter feito algo. É mais ou menos isso. Eu confesso que sou seguidor de Jesus. Se isso for um crime, sou culpado. Podem me condenar porque eu confesso. E essa era, inclusive, o julgamento nos dias de João, quando a igreja está sendo perseguida. Os cristãos eram desafiados a negar Jesus para obter liberdade. E alguns deles se confessavam no tribunal. Não vou negar, eu confesso, sou seguidor de Jesus. Se vocês estão me condenando por este crime, pode condenar, vocês estão certíssimos, sou totalmente culpado deste julgamento como discípulo de Jesus. Se porventura no nosso país fosse um crime ser discípulo de Jesus, você seria encontrado hoje como culpado ou inocente? Se te levassem para um tribunal com provas de que você é seguidor de Jesus, haveriam provas que denunciariam isso, você como um seguidor de Jesus? Ou não haveriam provas para te condenar? Porque nada na sua vida é encontrado de um seguidor de Jesus. Todo aquele que confessa publicamente que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, esse pertence a Deus Pai. É o que diz João, capítulo 4. Ele vai dizer: no capítulo 4, no versículo 14: vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus,
Deus permanece nele e ele em Deus. E assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Você tem confessado Jesus publicamente? As pessoas que te conhecem sabem que você é um seguidor de Jesus? Ou você tem sido um agente secreto? Ninguém faz nem ideia de que você pertence a Jesus, que a sua vida pertence a Jesus. Esse é o desafio que João nos faz. E ele vai encerrar essa carta, capítulo 5, falando das consequências da comunhão. Uma vez que a gente está em comunhão com Deus e uns com os outros, o que isso gera em nós? Capítulo 5, versículo 1 até o versículo 12, diz que isso gera em nós fé em Jesus. A gente começa a confiar cada vez mais nos efeitos da salvação, na obra de Jesus e que Jesus fez por nós. E versículo 13 até o versículo 21, as consequências de estar em comunhão geram em nós confiança em Jesus. Nós descansamos nos feitos de Jesus, nas obras de Jesus, em tudo que Jesus é e fez por nós. Quando a gente lê 1 João, é um texto que fala tanto sobre comunhão e sobre efeitos práticos da fé em Jesus. Esse texto nos desafia a desenvolver uma íntima comunhão com Jesus, porque em Jesus e por meio de Jesus obtivemos perdão, vida eterna e vida plena. Portanto, quanto mais perto de Jesus estivermos, mais convictos estaremos de que somos perdoados por Deus, mais cheios de certeza de que há uma vida eterna nos sendo preparada e mais intensamente viveremos essa vida no tempo presente. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, e fica aqui nosso encorajamento para você: conheça a sua Bíblia, porque quanto mais da Bíblia você conhecer, mais de Deus você vai conhecer. Um grande abraço para você, que Jesus te abençoe, até o próximo vídeo.